Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Graça e paz, amém. Irmãos, como diz o nosso culto, é de oração e doutrina. Então, pode pôr o primeiro slide. Hoje nós iremos compartilhar um pouco quem nós somos como povo batista. Na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando os fundamentos da nossa fé, a base da nossa fé. E eu achei bem interessante fazer uma introdução mais aprofundada de quem nós somos. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui não escolhemos ser batistas. Quando a gente foi aceitar Jesus, você não procurou uma placa porque você tinha pesquisado, aprofundado seus conhecimentos e sabe da história, como que surgiram os batistas, para poder ser uma pessoa dessa igreja. Ao contrário, Jesus chamou você, trouxe você para cá. Como a palavra diz que não somos nós quem escolhemos, mas é Ele quem nos escolhe. Ele que nos escolheu. Mas é interessante, já que nós estamos aqui, quem somos nós? Quem são os batistas? Da onde surgiu esse nome? Como que chegou até aqui em Itaituba? Qual é a importância de você saber disso? A importância de nós sabermos dessas respostas é que nós saberemos no que cremos. Como defender em alguma discussão, em algum momento você não ficar calado e envergonhado, porque você nem sabe quem são os batistas. Você nem sabe por que você é batista, por que você crê. É só mais uma igreja. Não. A Bíblia diz que nós devemos ser bons manuseadores da palavra, que nós saibamos responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Nós devemos conhecer os nossos princípios, o que nós defendemos. O que hoje a gente vê aí fora, em termos políticos, são pessoas que se declaram de esquerda, mas não são a favor do aborto, não são a favor da liberação das drogas, não são a favor da ideologia de gênero, não são a favor de um monte de coisas, mas como falta entendimento, acaba dizendo que é de esquerda, sendo que ele não concorda com um monte de coisa que é defendido pelos partidos de esquerda. Então, para não sermos assim também, dizer que somos batistas, mas não conhecemos nada dos batistas, então, como é um culto de oração e doutrina, hoje nós vamos falar um pouco da nossa denominação. Então, irmãos, dificilmente você vê uma pregação voltada exatamente para esse tema. Quantos aqui já estudaram a história do Batista, que conhecem? Da onde vieram? E quantos não conhecem ainda? Porque ninguém levantou a mão, então todo mundo sabe. Então, não ouviram ainda? Tá bom. Então, eu vou ser bem mais detalhada no assunto. Aqui, a história do seu símbolo. Volta lá um pouquinho, por favor, meu irmão. Esse símbolo aqui é o símbolo dos batistas. É o símbolo da Convenção Batista Brasileira. Esse símbolo que nós carregamos aqui, tem na nossa placa lá. Mas por que esse símbolo? Por que não é uma cruz aí? Por que esse símbolo, o peixe? Próximo slide. Então, está aqui, ó. A história do nosso símbolo. Eu vou ler aqui porque ela está muito pequenininha. Essa palavra aí é grega. Que quer dizer peixe. E também quer dizer as siglas Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. É por isso que a Convenção Batista Brasileira, CBB, usa como marca o peixe, estilizado com as cores da bandeira do Brasil. Então, a palavra peixe do grego quer dizer a frase Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Lá no início, a cruz ela já era usada pela Igreja Católica. E os protestantes queriam algo que diferenciasse quando visse aquele símbolo identificasse o protestantismo. Então foi usado o peixe. Mas qual que é o símbolo do peixe? O que quer dizer o peixe? Por que o peixe?
O peixe está para a graça, assim como a cruz está para o sacrifício. Quando nós olhamos para uma cruz, nós relembramos o quê? A crucificação, o sofrimento de Cristo. Estamos agora na Semana Santa. Tem muita encenação da morte, da chicoteada, o sangue, a coroa de espinho, né? Todo aquele sofrimento que Jesus passou. Então, a cruz está para o sofrimento. A conversão nossa, a nossa conversão ao cristianismo, não deve ser uma resposta a seu amor, e não pelo sentimento de culpa ou pelo sofrimento físico de Jesus. Então, quando olhamos para o peixe, que é graça, que significa graça, é por amor que nós devemos ser atraídos a Cristo. Não só pela cruz, não só pelo sacrifício, devemos reconhecer isso, sim. Mas a evangelização, quando nós vamos pregar para as pessoas lá fora, nós pregamos o quê? O amor de Deus, a compaixão, a graça, a misericórdia, que Deus o ama, né? Não vamos pregar lá o inferno, que a pessoa, né? É o amor de Deus, é a graça. Então, quando você olhar para esse símbolo, o peixinho, né? Ele servia também, na época de perseguição, como uma forma de comunicação segura. Eu estou num ambiente e eu sou cristão, protestante, então eu desenhava no chão uma banda do peixe. E se outra pessoa viesse e completasse a outra banda, aí eu estava segura para me conversar com aquela pessoa a respeito de evangelização, a respeito de Jesus. Então, esse símbolo é muito interessante que a gente saiba por quê. Ah, mas a Igreja Batista ela tem aversão à cruz? Não. Simplesmente o foco adotado pela nossa Convenção Batista Brasileira é o peixe que está relacionado com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E a origem do nome Batista? Da onde vem? Da onde vem esse nome Batista? Irmãos, nós temos... A Igreja Batista ela não tem um dono, para dizer assim... Essa igreja foi criada pelo fulano de tal, e o dono dela é fulano em tal época. Não existe. Até a história, lá, os princípios, ele tem várias versões, várias fontes. Alguns dizem que é o JJ, que é Jerusalém, Jordão e João, que é um sucessionismo de João Batista. Que a Igreja Batista veio lá de João Batista, tal, mas... não tem como fazer essa cronologia até chegar à pessoa de João Batista, né? Então, mas estudiosos, tem vários estudiosos que defendem essa tese que vem lá de João Batista. Outra, dizem que é dos anabatistas. Quem são os anabatistas? Quando surgiram? Os anabatistas é um movimento cristão da chamada ala radical da Reforma Protestante. Não formavam um único grupo ou igreja. Eles foram assim chamados porque os convertidos eram batizados apenas na idade adulta. Por isso, eles rebatizavam, pois creem que o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Porque na Igreja Católica, quem se batiza são os bebês, né, as crianças. E uma criança ela ainda não tem idade para tomar nenhuma decisão na sua vida. Então, o batismo, na fase de criança, essa ala radical, que eram os anabatistas, eles não aceitavam esse tipo de batismo, porque eles entendiam que isso tinha que ser uma decisão tomada na fase adulta, então eles rebatizavam todas as pessoas que criam da forma deles. Então, tem uma linhagem que diz que também nós surgimos daqui, dos anabatistas. E a terceira é um movimento dos grupos dissidentes ingleses, em época de perseguição aos cristãos, né, do século XVII. A primeira igreja batista nasceu quando um grupo de refugiados ingleses foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa em 1608, liderado por John Smith, um clérigo, e Thomas Harris, um advogado. Organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrina batista. Essa é a mais aceita,
Quando você vai falar, porque é a mais recente, é onde o batista, ele gosta de tudo com provas, comprovadamente, né? Então, essa última aqui, ela é mais fácil de ser catalogada e de chegar na origem e provar que é verdadeira ou falsa. Mas há aqueles ainda que dizem que as três são verdadeiras, que são épocas diferentes, que de João Batista iniciou tudo, passou pelo processo dos anabatistas, veio por esse movimento dos dissidentes ingleses, e assim, ao passar do tempo, foi se direcionando até chegar a quem nós somos hoje, né? Então, se você defender qualquer uma dessas, não vai estar errado. Mas o importante é saber isso por quê? Por questões de princípios. Da onde veio a nossa igreja, né? Como que surgiu? Próximo. E os fundamentos batistas? Os batistas creem na reencarnação? Creem, irmãos? Não. Os batistas não creem em reencarnação. Os fundamentos batistas, aqui estão alguns só, não está todos, tá? Para não ficar uma coisa muito alongada. A Bíblia, única regra de fé e prática. Nós não adotamos nenhuma outra literatura que possa equiparar com a palavra de Deus. Outras igrejas, como a Igreja Católica, tem a palavra do Papa, tem a Bíblia, tem outros livros que eles colocam a pé de igualdade com a Bíblia. Outras igrejas acatam parte da Bíblia, só aceitam o Antigo Testamento. Outros só o Novo Testamento. Outros, além do Espírito Santo ter escrito a Bíblia, também tem um escritor ou outro que é da denominação, que é considerado também um guru, que fica em pé de igualdade com a Bíblia. Para nós batistas, nós podemos ler qualquer livro, mas nenhum livro compete com a Bíblia. Porque ela é a única regra de fé e conduta da vida do batista, do crente batista. Então, quando alguém vir discutir Bíblia com você e citar outro livro, meu amigo, isso não serve de parâmetro. O conteúdo desse livro está fora de discussão. Vamos falar de Bíblia. A separação entre igreja e Estado é um dos nossos princípios, ou seja, nenhum político manda aqui dentro da igreja. A igreja está totalmente separado da política, né? Lógico que a igreja deve orar pelas autoridades, deve receber com honra nossas autoridades quando vem na nossa igreja, mas administrativamente, mandar aqui dentro e desmandar, dar uma lei, uma ordem, não. A única ordem que um político dá e serve para nós está na Constituição, que nós, como cidadãos, temos que cumprir todas para a gente não andar à margem da lei. Diferente, por exemplo, a igreja, por muito tempo, o que levou a essa discussão maior, tudo isso, é que na época, lá no passado, quando você assiste aqueles filmes de cruzada, você não vê lá a mistura da igreja, dentro do palácio tem que vir um papa, um padre, quando eles iam para a guerra, levavam um na frente com a cruz para fazer a extrema-unção do cara quando ele morresse em guerra. Então, assim, a igreja estava muito ligada com a política, com o império da época, que se misturou tanto, que a igreja mandava na política e a política mandava dentro da igreja. Então, quando houve aquela ruptura, quando houve a perseguição, aí separou totalmente, igreja para um lado, Estado para o outro. E nós, batistas, cremos nesse princípio, que a nossa igreja, a nossa denominação, não se mistura com política no sentido de administrativamente. O terceiro aqui é que a igreja é formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. É democrática e autônoma. Então, a igreja somos nós. Pessoas que um dia levantamos a mão, aceitamos a Jesus, e para fazermos parte como membro da igreja, precisamos se submeter ao batismo. Aqueles que estão aqui, que não foram batizados aqui, mas se tornaram membro por aclamação, né, por carta de transferência, que são os nossos métodos administrativos. E também é democrática e autônoma. Autônoma porque temos uma diretoria estatutária e as nossas decisões são tomadas de forma democrática. Os cultos administrativos aqui é feito prestação de conta. Quando é colocado em votação, a maioria que vence.
né? Então, todos nós temos o mesmo poder de voto. O voto do novo convertido, que acabou de entrar para o rol de membro da igreja, vale o mesmo peso do membro fundador da igreja. Então, a gente é autônomo e também democrático. Todos têm liberdade de consciência, somos livres para pensar e agir como quisermos. Mas haveremos de prestar contas com Deus. Nós não temos um caderninho aqui para punir o irmão A, o B ou C, não temos aqui uma perseguição, não temos, como que eu posso falar, como aquela questão de mentoria, que uma pessoa só pode fazer uma coisa se o pastor deixar, se o pastor ordenar. Não, ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em ninguém, somos livres. Somos pessoas livres para tomar nossas decisões, para buscar orientação, mas lembrando que haveremos de prestar contas a Deus, porque nós temos uma responsabilidade individual diante de Deus. Não sou eu que vou prestar conta dos meus filhos, não sou eu que vou prestar conta por você, não é o pastor que vai prestar conta da minha vida, do que eu fiz, deixei de fazer, do que eu pensei, deixei de pensar. Seremos cada um de nós que haveremos de prestar contas. Próximo. No que cremos o Batista? Aí nós entramos na escola bíblica dominical, nos fundamentos bíblicos que nós estamos estudando. Nós acreditamos que Deus é o Espírito. Agora, se você quiser abrir a sua Bíblia e ir marcando esses versículos que está aí, faça isso. Faça isso, porque vai ficar bem facinho para você memorizar mais ainda. Deus é um Espírito perfeito. Nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical a pessoa de Deus, os atributos de Deus, atributos que Ele compartilha com a humanidade, com o ser humano, com a criatura dEle, e atributos exclusivos de Deus que Ele não compartilha com ninguém, né? E em João 4:24, nós temos lá o quê? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em verdade. Por que precisamos adorar a Deus em Espírito? Porque Ele é Espírito. Ele é uma pessoa, mas Ele não é um ser tocável, palpável. Você não pode tocar em Deus, nem desenhar a cara de Deus. Deus é um Espírito. Também Deus é o único, Deus vivo e verdadeiro. Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, é onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Deus, 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Próximo ponto, Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o resgatador, o Filho de Deus, o unigênito, o eterno, o salvador da humanidade. Nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Consolador. João 14:16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. O Espírito Santo é o Consolador, mas o Espírito Santo, Jesus e Deus são a mesma pessoa. É a Trindade. Nós cremos na Trindade. Tem igrejas aí, denominações que não creem na Trindade.
que eles isolam um, isolam o outro. Mas nós batistas cremos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem está participando da escola bíblica dominical, participou da escola sobre o Espírito Santo, tirou todas as suas dúvidas. A Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela é inerrante, infalível, totalmente inspirada. A Bíblia é a única regra de fé e prática, ou seja, cremos que está nela e procuramos viver de acordo com seus princípios. Recentemente, um pastor batista foi excluído da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros porque ele ousou pregar que a Bíblia ela não é suficiente, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser mais inclusiva, que nós não podemos pregar que o homossexualismo é pecado, porque uma pessoa não pode ser condenada só porque ama outra pessoa do mesmo sexo. Mas, irmãos, a Bíblia ela não pode ser alterada. A Bíblia não pode ser alterada. Em 2 Timóteo 3,16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E se alguém, em Gálatas 1,8, olha que forte, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho diferente daquele que já lhe pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Então, qualquer palavra que vier contra a palavra de Deus, aqui foi o Paulo que escreveu a Gálatas. Se eu mesmo, Paulo, vim aqui pregar uma heresia para vocês, que seja anátema. Então, como pode uma pessoa que conhece as Escrituras, que lê as Escrituras, de repente quer ensinar outra coisa em cima de algo que é tão óbvio? Né? Então, a Escritura Sagrada, ela precisa ser para nós realmente sagrada. A Bíblia, ela precisa ser para nós realmente sagrada. Nós também temos um princípio no que cremos, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. A gente vai ver o pecado. A gente não trabalhou ainda a questão do pecado na escola bíblica dominical. Mas domingo que vem, você pode vir, que você vai pegar uma aula muito boa, já sobre a queda do homem, já sobre o pecado. Como que nós encaramos o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Nós vemos em Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado não é coisa boa. O pecado, Jesus veio lá do céu e morreu aqui para nós sermos livres do pecado. E o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João 3,4. E a salvação, irmão? O que é a salvação? Salvação só em Jesus e pela fé. Salvação só em Jesus e pela fé. Em Filipenses 2, versículo 9 e 11, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A salvação é somente em Jesus. Somente Jesus tem poder para nos salvar. E quando a gente for falar também da salvação, a gente vai ver lá que não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela graça, né? E a salvação, irmãos,
Próximo slide. Aqui, ó. Como se dá a nossa salvação? Os batistas creem assim. Como se dá a salvação de uma pessoa? Primeiro, arrependimento e fé. Se não houver arrependimento, não tem como. Você pode até vir na igreja, você pode até vir ouvir, se emocionar com a música, ouvir a palavra, mas se não houver arrependimento da pessoa de que você era, da vida que você tinha, a salvação não chegou ainda. Arrependimento, Marcos 1,15. O tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se. Quem pregava assim? Quem? João Batista. O Batista. Né? Arrependam-se e creiam. A nossa salvação, nós passamos por um processo de justificação. Manilson, o que é justificação? Romanos 5,1. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, irmãos, é quando nós deixamos de ser um homem carnal, nos arrependemos, e quando a gente vai, Deus nos justifica, e o sangue de Cristo nos lava de todo o nosso pecado. O sangue de Cristo nos purifica de toda a iniquidade. E nós passamos a ser pessoas justas. Quando nós lemos lá em Eclesiastes, em Provérbios, em Salmos, nós conseguimos nos identificar com o justo. Porque o justo viverá pela fé. Então, nós somos justificados não porque nós fizemos uma prova, um concurso público e passamos lá e tiramos uma nota boa. Não é mérito nosso. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Um outro passo é a regeneração. Quando nós nos arrependemos e somos justificados, nós começamos a passar por um processo de regeneração. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram e... Regeneração. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aquele pecado, aquele crime, não faz mais parte da vida nova. Passamos por um processo de regeneração. E, em seguida, vem o nosso processo de santificação, que é nesse grau que nós estamos hoje. No processo de santificação. Efésios 4,13 diz: até que todos alcancem a unidade da fé, ao conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude completa de Cristo. Nosso objetivo, a estatura completa de Cristo. E até que todos nós cheguemos, precisamos buscar. Toda vez que a gente ouve a palavra, ela vai moldando, lapidando, transformando, e educando, e ensinando, e corrigindo, e trabalhando. E a gente está nesse processo, alguns ficam nesse processo pouco tempo. O ladrão lá nem passou por esse processo, né, que estava do lado de Cristo lá. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Nem conheceu esse processo. Tem pessoas que esse processo dura um mês, uma semana, para acontecer tudo isso, às vezes no leito de hospital, num presídio. Mas tem outros que esse processo dura muitos anos, como foi o caso do apóstolo Paulo, próprio João, e muitos outros, a Maria Angélica. Quanto tempo não demorou esse processo aqui de santificação da irmã Maria Angélica? Todo dia ouvindo a palavra e lendo a Bíblia e crescendo na fé e no conhecimento, e crescendo na fé e no conhecimento, e buscando cada dia mais. É nesse nível que nós estamos. Buscando crescimento, buscando maturidade, buscando entender a palavra de Deus, buscando deixar coisa que a gente traz ainda na bagagem, coisa velha, tirando, né, se ajustando, sabendo dizer não para o pecado. É nesse nível que nós estamos. Mas um dia alcançaremos o último nível, a glorificação. A glorificação, em 1 João 3,2, que diz: amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém, irmãos? Um dia estaremos frente a frente com o Pai. Um dia receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível. Muitos de nós, às vezes, querem se torturar, se lamentar. Por que eu falhei? Por que eu pequei? Porque nós ainda estamos numa casa humana, uma casa perecível, um corpo corruptível. Fácil de se corromper. Mas um dia, irmãos, nós teremos um corpo incorruptível. Assim como Jesus é, nós seremos transformados. Um novo corpo, uma nova criatura, uma nova cidade, um novo lugar para nós morarmos para a eternidade. E essa é a segurança que nós temos. Porque a nossa salvação, para nós batistas, é certo. Quanto à salvação, o Batista diz que uma vez salvo... Como é que é? Uma vez salvo... Uma vez salvo... Salvo para sempre, irmãos. Nós, batistas, não cremos que o cristão, ele perde a salvação. Nós não estamos mais no Antigo Testamento, onde Deus colocava o Espírito, depois ele ia lá e tirava. Nós somos uma igreja neotestamentária. Por que neotestamentária? A Bíblia tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Os nossos princípios são baseados no Novo Testamento, no que Jesus veio e ensinou. O Antigo Testamento, então, não serve de nada? Não quis dizer isso. O Antigo Testamento é uma profecia que o Novo Testamento veio e completou. No Antigo Testamento, tem instruções de Deus, a história de como tudo começou. É importantíssimo estudar o Antigo Testamento. Mas as nossas práticas precisam ser do surgimento da igreja. Aonde é que conta como que nasceu a igreja? Em Atos. Atos dos Apóstolos, está lá, da onde surgiu a igreja, como que foi. O nome do livro já diz, Atos dos Apóstolos, as ações, as atitudes, o serviço dos apóstolos. Depois que Jesus subiu para o céu, que eles ficaram tocando o trabalho missionário. Atos dos Apóstolos, é lá onde está o começo da igreja. É lá onde estão os nossos princípios. Então, tem muitas coisas que a gente vai ver. Mas, irmã Nilza, por que nós não fazemos isso? Ou porque está no Novo Testamento? No Novo Testamento está ali a nossa base enquanto igreja. O trabalho, a demonstração do amor, a obra missionária. A nossa denominação, quando se fala em missões, é muito lindo o que acontece. Porque, além de nós termos uma associação a nível de Estado, a gente tem também a nível de país e também a nível de mundo. Então, o trabalho que os batistas juntos fazem ao redor do mundo é lindo, meus irmãos. O trabalho que nós fazemos, porque nós somos batistas, ao redor do mundo inteiro, é uma obra muito grande. O pouquinho seu, com um pouquinho meu, com um pouquinho daqui, com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro, isso aí, na mão de Deus, Ele transforma e faz algo muito grande. Então, nós não estamos sozinhos, nós não somos só aqui uma igreja isolada. Nós não temos aqui um dono, uma pessoa física que, quando ela morrer, a empresa fecha ou o filho assume. Não. Então, nisso aí a gente consegue ver o agir de Deus. Porque hoje eu estou aqui e vocês estão aqui. Mas há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, nós não estávamos aqui. Acho que só a irmã Graça. Só a irmã Graça estava aqui há 50 anos atrás, nós queríamos fazer 54 anos, né? Então, há 50 anos não éramos nós, mas alguém cuidou, zelou, pregou, evangelizou, limpou, varreu, manteve, pintou bonitinho. E hoje nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Lavando, pintando, construindo, reformando, anunciando, fazendo isso. Daqui a um tempo, nós não estamos mais nenhum aqui. Mas a obra do Senhor permanece. Outras pessoas aqui ensinando, pregando, limpando. É por isso que eu falo, irmãos, é a nossa vez agora. O tempo passa muito rápido. É a nossa vez. Se você tem vontade de fazer alguma coisa no reino de Deus, a hora é agora.
Nós estamos em campanha de missões, foi lançado um desafio aqui. Em que área você quer trabalhar para Deus? Se você ainda não foi convocado para nenhuma reunião, cutuque a pessoa que ficou sendo seu líder. Irmão, que dia nós vamos visitar? Meu irmão, que dia nós vamos fazer ação social? Irmão, que dia nós vamos se reunir para orar? Cobre o seu líder. Cobre o seu líder. Faça alguma coisa, porque o nosso tempo, irmão, é agora. Amanhã, será que existe o amanhã? Amanhã a Deus pertence. A Bíblia diz que teremos que viver o hoje. O tempo que nós temos é o hoje. Então, é hoje que a gente tem que fazer alguma coisa. Louva a Deus pela vida da irmã Elô, pelo testemunho dela. Né? Terça-feira, eu cacei a Nise, não estava, mas sumi. Fui lá para a reunião na casa da Camila. Demora pouco chega lá, a Nise e a Elô. Não, nós estávamos vendendo brigadeiro na rua. Né? Para missões. Glória a Deus, é lindo. Mas quantos aqui não têm coragem de fazer? Eu acredito que a maioria. Mas falta o quê? Iniciativa. Precisamos despertar para a obra missionária. Precisamos despertar para o reino de Deus. Precisamos saber qual é o nosso papel aqui hoje. Por que Deus nos chamou para cá? Por que eu sou batista? Por que Deus me trouxe aqui nessa igreja? Quantas mil igrejas tem lá fora? Por que Deus me chamou para essa aqui? É um caso a se pensar e se questionar. E, com certeza, quando a gente procura uma resposta, a gente acha. Quando a gente procura uma resposta, a gente acha. Irmãos, se fôssemos falar mais, teríamos muita coisa para falar, mas eu acho que já está bom. Senão, não vai ter nada para ficar para a escola bíblica, né? Então, eu convoco todos vocês a participarem da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando esses princípios, esses fundamentos, essencial para a nossa vida, para que possamos construir uma fé firme, uma vida cristã sólida. E, em princípio, ninguém mexe. Em fundamento, ninguém mexe. O que são o fundamento? São as colunas aqui, ó. Eu posso derrubar as paredes tudinho, tirar os vidros tudinho, tirar as poltronas, mas se eu tirar as colunas, a casa cai. Princípio é isso, irmão. Aprenda princípio bíblico, que lá no mundo você pode negociar de várias formas, mas mexeu com princípio, espera aí, isso aqui eu não posso mexer. Fora de cogitação. Princípio não se mexe. Alicerce não se mexe. Para mexer numa coluna dessa, que tem que mexer na estrutura todinha, derrubar o templo todo e depois refazer. Então, nós precisamos investir na nossa estrutura, na nossa raiz, no nosso conhecimento espiritual. Mas, enquanto isso, não podemos ficar parados, só engordando espiritualmente, não. Precisamos fazer algo. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar. Ó Senhor nosso, Pai querido, Deus bondoso, misericordioso. Obrigada, Senhor, por esse momento de compartilhar da Tua palavra, de nos fortalecermos enquanto irmãos, enquanto servos do Senhor. Pai, muito obrigada, porque essa obra é Tua, Senhor. Nós podemos ver isso quando olhamos para a história dessa igreja, a história dos batistas, ó Deus. Nós vemos o Teu agir sobre a vida dessa igreja, das pessoas que por aqui já passaram, das que estão, e nos ajuda, Deus, a fazer algo para que haja uma geração futura aqui nessa igreja, Pai. Deus de amor, muito obrigada porque o Senhor tem colocado os Teus princípios no nosso coração. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. E queremos aqui te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos desperte, Senhor Deus, para fazer algo pelo Teu reino, pela Tua obra. Que o Senhor nos desperte a fazer a nossa parte, a nossa contribuição, porque como vimos aqui, ó Deus, um dia haveremos de prestar contas contigo, Deus. Não permita que nenhum de nós cheguemos na Tua presença, ó Deus, com as mãos vazias, mas nos ensina a fazer algo que possamos mostrar, ó Deus, algo que fizemos, algo que executamos, os nossos dons, os nossos talentos, nosso ministério, Senhor Deus, que possamos desenvolver com zelo, que possamos desenvolver cada dia mais com temor a Ti, Senhor, porque é algo para Ti. O Senhor é santo, santo e santo. E nós somos pecadores, Senhor. Coloca reverência na nossa vida, Pai. Coloca santidade na nossa vida quando nós nos dirigimos a Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da nossa vida, Deus. Pai de amor, perdoa os nossos pecados.
perdoa nossas falhas, anima o nosso coração, aquece o nosso coração para continuarmos firmes nos teus caminhos, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.